Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Legião. Eu sou Thaisa Martinelli e junto dos meus colegas William Strapazon, Gesael Duarte e César Augusto Cavazola Júnior, faremos um programa para você cheio de informações importantes. Bem, no programa de hoje teremos uma participação especial. Conforme havíamos convidado, ele aceitou o nosso convite. Hoje está aqui o vereador aqui de Passo Fundo, Roberto Gabriel Tozon. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Thaisa, César, William, Gesael, todo mundo que está nos acompanhando agora pelo Facebook. Sempre uma honra poder participar aqui dos programas da Lox, não é a primeira vez. Também não vai ser a última. Certamente. Sempre que estiver disponível, estarei aqui. Que bom, muito obrigada. Vereador, eu vou começar passando a palavra para você. Então, ontem nós tivemos aqui em Passo Fundo a presença do do candidato à vice-presidência, general Hamilton Mourão. Tivemos um evento do qual você participou. Eu queria que você comentasse com os nossos espectadores quais as suas impressões sobre o evento, enfim. O que é que você tem aí para nos contar? Olha, eu me surpreendi bastante com o número de pessoas que deu no evento por se tratar de uma segunda-feira pós-feriadão, né, onde muita gente não trabalhou na sexta-feira e na segunda acumulou serviço. Pela chuva, né, que caiu torrencialmente de manhã cedo e no horário da carreata também. Apesar de ter dado mais passada, choveu bastante. Deu, acho que mais ou menos umas 600 pessoas, acredito eu, em volta disso. No almoço. Um almoço relativamente caro, meio-dia, numa segunda-feira de início de semana, como eu falei. Notei que na verdade, eu admiro muito o general Mourão, muito mais do que o próprio candidato Jair Bolsonaro à presidência. Eu acho ele muito mais lúcido nas colocações dele, muito mais ponderado, com mais embasamento técnico, muito mais calmo. Ele consegue te passar uma confiança e uma transparência maior do que ele pensa. Ele não é tão reativo a perguntas, a questionamentos, a polêmicas. Ele consegue sair pela tangente de uma maneira... basta você ver a entrevista que ele deu na Globo News, onde a Miriam Leitão, por inúmeras vezes, tentou enquadrar o general Mourão, e a gente tem esse estereótipo até, né, do militar, Sim. pau-ferro, aquela coisa toda. Ele, na maior categoria do mundo, acabou deixando ela em saia justa inúmeras vezes. Então, eu acredito que é um baita vice-presidente. Digo que, potencialmente, na minha opinião, muito melhor que o próprio candidato à presidência. Gostei muito, achei as pessoas também muito empolgadas, com um senso nacionalista muito forte, coisa que a gente não vê mais hoje em dia, infelizmente, no nosso país, né? As pessoas teriam orgulho da terra onde a gente nasceu. Certo, nós temos até algumas imagens do evento de ontem. Eu quero pedir para a nossa produção colocar, vou pedir licença para o César. E gostaria que o William comentasse. William, você também esteve no evento, quais as tuas impressões sobre Isso, perfeito. o almoço? Eu e o Gesael estivemos juntos no evento. O Gesael também. Os três estiveram no evento. E nós três. Foi muito interessante, em especial esse momento das mulheres pelo Bolsonaro. Pode continuar, eu vou deixar para falar por último, que tem um vídeo também que acompanha essas imagens. Essas imagens demonstram o salão do Gran Palácio lotado, o que é bastante impressionante, né? Exatamente pelas características que o Tozon descreveu, pelo preço do ingresso, pela segunda-feira, com chuva. É o salão principal, né? Bom. Exato, o salão principal. Aí o Mourão, junto com as mulheres que estavam no evento, na verdade não estavam todas as mulheres, estavam as mulheres que foram uniformizadas de verde. Chamou bastante atenção. Todo mundo pagando, ninguém recebendo por aí. Isso. O Mourão está ali no meio, em algumas imagens. Ali a Tina Barrilli agarrando o Mourão, né? Isso. Assim, Algo que me chamou a atenção, hoje eu reparei a campanha do Alckmin e do PT durante o horário eleitoral, e os dois estão trazendo uma ideia de que o Brasil pode virar uma Venezuela caso o Bolsonaro seja eleito. E o Mourão, ele fez uma coisa muito interessante. Ele começou a palestra dele resgatando por que a Venezuela se tornou dessa forma. Diz que a única diferença que nós temos grave da Venezuela é que lá as Forças Armadas foram cooptadas por partidos políticos. E aqui não. Isso é algo que a gente já informalmente comentava, né? Olha que interessante, lá realmente as Forças Armadas são de esquerda também. Aqui só o governo é de esquerda.
Então, acho que o que nos salvou foi isso. Ele nos garantiu que não vai permitir que isso aconteça. Inclusive, a gente nota que é um assunto que toca bastante ele, né? Essa Sem questão dúvida. de comparação com Venezuela, parece que até ofende. Ele por De dizer qualquer que- um, né? Menos comunista. que o Brasil vai virar uma Venezuela. Eles, quase que ofendido, diz que o Brasil não vai virar uma Venezuela, porque aqui o exército, as forças armadas são outras. Né? Então, Exato. ninguém vai cooptar forças armadas aqui no Acho Brasil. que ele foi muito claro também, Jezael, quando ele falou que se ele fosse a favor de qualquer tipo de ditadura, ele não estaria se colocando à disposição para concorrer a um cargo eletivo. Ele faria isso através da força, de alguma outra maneira, não pela maneira constitucional, né? E respeitando o nosso regime político, que tem em vigência no nosso país. Então, na verdade, isso é tudo estratégia, na verdade, do próprio PSDB, PT, enfim, todo mundo está batendo no espantalho que é o que pode ganhar a eleição. Se fosse o Amoedo na frente, não está batendo no Amoedo. Se fosse o Álvaro Dias, não está batendo, enfim. Sim. É a bola da vez, né? No final, ele é uma surpresa, porque ele é um militar. Sim. Né? Ele tem certa experiência com palestras, né? Sempre, mesmo antes de pensar em ser vice do Bolsonaro, ele já falava bastante em eventos e tudo. Mas ele é uma surpresa porque parece que ele muito rapidamente pegou a manha do marketing político e até parecia um rockstar entrando no evento ontem. Acho que mexe um pouco com a pessoa, mesmo sendo preparado, sendo militar, acho que mexe um pouco com o ego, essa história de ter milhões de pessoas aí, né, enaltecendo. Né? O cara entrar num evento, gente pedindo para tirar foto, e dar palestras e ser ovacionado, né? É uma coisa que mexe. Ele já está até adotando alguns slogans e até um que ele falou na entrevista com a Miriam Leitão, disse que os heróis dele não morreram de overdose. E aí a gente vai num almoço e tem gente com essa camiseta, meus heróis não morreram de overdose. Então o cara já conseguiu criar o slogan, né, já virou marca, né, e muito rapidamente, coisas que gente que está na política há muitos anos não consegue fazer. Então, ponto para o Mourão nesse marketing rápido, nesse curso rápido de marketing que alguém deu para ele. Político, né? Sem dúvida. O apoio das mulheres foi algo que se destacou, Perfeito. né, nesse evento. Eu acho que nós temos o vídeo, inclusive vou pedir para a produção colocar. Do outro lado. Isso. Aí. Quer dizer, enquanto cresce aí uma onda de mulheres anti-Bolsonaro, querem pregar, né, essa história, a gente conseguiu ver no evento ontem que não é bem assim. Tem muita mulher aí apoiando o candidato, enfim, né, mas Tem muitas mulheres reais dizendo ele não e muitas dizendo ele sim. ele sim. Isso não é Seguindo divulgado a devidamente. hashtag, a famosa hashtag. E muito né? mais não dizendo nada e votando. Muitos não falam nada, Não é exatamente. todo mundo que participa de uma campanha, né? Exatamente. Essas fotos do evento você pode conferir no nosso site www.locusonline.com.br. Já estão disponíveis lá, inclusive na nossa página do Facebook, que eu te convido a curtir, Locus Online, ok? Vamos passar para o César Augusto Cavazola Júnior, que fala lá de Porto Alegre. Boa tarde, César. Oi, Thaisa, tudo bom? Prazer bem. estar junto com o Tozon na bancada também dessa vez, aceitou nosso convite. Feliz em tê-los todos aí. Que bom. César, você tem aí um recado para dar para a gente, né? Tenho. Olha só, a nossa preocupação é com a cidade de Passo Fundo, né? Então, sobre muitos temas a gente escreve uma série de artigos e pouco a pouco nós vamos publicando, algumas coisas a gente grava vídeos, algumas coisas nós trazemos ao programa. Mas um tema que nós escrevemos bastante foi a questão dos aplicativos de transporte em Passo Fundo. Então, pelo menos eu havia escrito uns 4 artigos que foram para o site, o Jezael também deve ter escrito em torno de uns 4, 5. Se eu não me engano, o William escreveu mais um, né, William? Sim. Não me deixa mentir. Sim. E eu fiz uma reunião desses assuntos que nós abordamos, inclusive das sessões plenárias, onde teve a votação. E o Tozão não me deixa discutir, que foi um dia bastante polêmico na Câmara de Vereadores, né? E eu escrevi um capítulo que compõe a coleção de experiências jurídicas 30 anos da Constituição Federal.
E um dos livros que eu escrevi o capítulo está sendo lançado agora na OAB de Goiás, lá em Goiânia. Então, o artigo basicamente é uma comparação com a legislação do Uber de Passo Fundo com a de Porto Alegre, inclusive trazendo exemplos, a comparação com as legislações de Vitória e de São Paulo capital. Tem muitas coisas entre as legislações que são basicamente a mesma. Então, na verdade, o capítulo desse livro é basicamente a reunião de todos esses escritos que nós fizemos sobre o assunto. Então, apenas para destacar, né, às vezes a gente vai trabalhando pouco a pouco, demora um pouco para aparecer o resultado, mas está uma síntese aí agora bem acabada e uma publicação bastante importante na área jurídica. E só para finalizar, essa reunião de artigos, eles estão todos disponíveis no site. Então, na verdade, foi uma grande síntese de todo esse trabalho que nós realizamos. Você pode passar o site para as pessoas, César? Não, os artigos estão no site da Locus. Ah, sim. Mas o livro é publicação física, não sei se vai ficar disponível em e-book, alguma coisa assim. Ah, está certo, então. Bem, vamos então passar a palavra agora novamente para o vereador, né? Não foi à toa que a gente trouxe ele aqui. Vamos aí conversar um pouquinho, vereador Tozon. Minha pergunta para você é: o que te motivou a buscar a carreira política? O que te motivou a ser vereador? E também eu gostaria de saber se é que houve alguma frustração durante a tua carreira, qual foi a maior frustração como vereador? Olha, Teisa, na verdade eu não acredito em carreira política, nem pretendo fazer carreira política, né? Eu sou empresário, tenho meu escritório, tenho meus negócios. Entrei na política através de um amigo pessoal, que é deputado federal também, que é o Danley. Sempre ajudei ele como amigo, em campanha. Sempre gostei muito de política, de ler sobre economia, política, é a área que eu trabalho, é a área financeira. E eu nunca tinha me envolvido na linha de frente em nada, assim, até que eu comecei a trabalhar com ele também como assessor parlamentar. E eu vi que tinha muita coisa que a gente poderia ajudar o meio em que a gente vive, a sociedade que a gente vive, né? Eu acho que a gente nasceu para ser agente transformador da sociedade, não para ser mero espectador, né, dos acontecimentos. É isso que eu levo comigo, pelo menos. Eu tenho um senso de indignação muito forte. Eu acho que todos nós temos, ainda mais nessa época. Então, nunca tinha me preparado. Um dia vou querer ser vereador para, quem sabe, para buscar o caminho para deputado e, sei lá, sair da política com 60 anos. Não é esse o meu objetivo. Se alguém me pergunta, bom, tu vai concorrer mais uma vez para vereador? Possivelmente sim. Encerro minha participação na Câmara de Vereadores, né? Acho que 2 mandatos está de bom tamanho. Se eu achar lá na frente que vai dar para eu concorrer a deputado estadual, um dia, não sei, não é meu plano número 1 da vida. Como eu falei, tenho minha empresa, que é o que sempre me sustentou, na verdade, né? Sou totalmente contra, respeito as pessoas que pensam de maneira contrária, mas sou totalmente contra aquelas pessoas que fazem carreira no mundo político, porque, na minha opinião, a coisa começou a desandar quando você larga todos os teus negócios, larga toda a tua vida para você depender única e exclusivamente de política. Então aí que o diabo mora nos detalhes, né? Então ali tu vai, quem sabe para te reeleger, porque vai ser a tua profissão, tu vai ter que trocar uma votação que tu talvez votaria contrário, votaria a favor por algum interesse, porque senão você vai perder algum cargo, e esse cargo é de um apoiador teu importante na campanha, ou às vezes tu vai ter que acabar baixando a cabeça por alguma coisa que você não quer, né? Fazer alguma coisa que não é do teu feitio, porque tua vida está centrada naquilo. E eu sou totalmente contrário a isso, né? Eu gosto de ser independente, deixo de conseguir resolver muita coisa às vezes por conta disso, mas é o preço que eu aceitei pagar e que minha vida inteira eu pretendo fazer isso. Fui eleito, né? Ganhei assinei um contrato público com a população temporário de 4 anos, é assim que eu enxergo. Se eu for bem, né, se eu conseguir prestar meu serviço, se lá na frente eu achar que eu devo ir mais uma vez, se também acharem que eu mereço ser reeleito, beleza. Senão minha vida vai continuar da mesma forma, eu não vou deixar de participar politicamente, me envolver nas questões da minha cidade, o que eu acho importante, mas não enxergo como uma carreira, até dou uma certa recriminada assim,
em quem enxerga dessa maneira, né? Embora respeite quem queira galgar espaços maiores na política, enfim, não é esse meu objetivo número 1. Estou aqui para trabalhar, para ajudar, mas acho que não pode enxergar a carreira política como emprego, como profissão. Minha profissão não é ser vereador, né? Estou prestando um serviço. Certo. Remunerado ainda. E com relação à frustração, você já teve alguma frustração dentro da política? Olha, você tenha vivenciado? Na verdade, tu sofre um certo choque de realidade, né? Por quê? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, então as coisas estão na minha mão. O poder de decisão está na minha mão, depende de mim, depende de um contato com um cliente. Você resolve fora de horário, enfim, faz a tua vida. Na política, tu depende de outras pessoas, ainda mais você estando no poder legislativo, né? Quanto a colegas, a outras pessoas, posso dizer que eu tenho amigos dentro da Câmara, tenho pessoas que eu não me dou muito bem, tem outras que, enfim, são só colegas de Câmara de Vereadores. Mas eu tento não criar expectativa em cima das pessoas, porque acho que ali tá cada um tentando fazer o seu, né? A gente vê coisas que a gente não concorda, atos de velha política, né? Aquela coisa, ou joga para torcida, ou segura um negócio um pouco a mais que não tem que segurar. Em Brasília, quando eu trabalhei com o deputado, embora eu ficasse alocado aqui no Rio Grande do Sul, cada 3, 4 meses a gente ia para lá, você vê coisa boa, mas vê coisa muito ruim, né? Mas é aquela coisa, se você não se envolver, né, que a gente que é bem intencionado, que não tá lá com a melhor das intenções, não se envolver, a pessoa que não quer nada com nada, certamente já vai estar lá dentro, né? Não generalizando, como eu falei, tem muita gente boa, mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Eu digo que o choque seria uma desilusão, nunca tive uma desilusão assim, mas o choque da realidade é esse, de amorosidade da política, na verdade do poder público, na verdade, né? Não foi feito para funcionar. Essa é a verdade. No Brasil, o poder público não foi feito para funcionar. Certo. Vou passar a palavra então para Gesael Duarte. Pode ser. Se você tem algum questionamento ao nosso convidado, Gesael. Então, explica para a gente um pouco, para a audiência em geral, como é que é a estrutura do teu partido em Passo Fundo? Certo. Quantas pessoas tem no partido? Quantos filiados tem? Como é a tomada de decisão? Como vocês se reúnem? Tem uma sede em Passo Fundo? Tá. O PSD aqui em Passo Fundo é um partido bem pequeno. Nós temos mais ou menos uns 400 filiados, né? Nós não temos diretório formado, porque tem que ter no mínimo 500. E a gente, quando decidiu formar o partido, a gente optou por não inflar o partido, não simplesmente vamos botar gente para dentro, gente para dentro, gente para dentro. Quantidade não necessariamente é qualidade, e em política geralmente é o oposto, né? E nós não temos nada de imposto verticalmente, por exemplo. As pessoas são muito livres para quem que você vai querer apoiar, como tu quer trabalhar. Nós não temos uma sede fixa, a gente faz encontros, né, até por questão de economia, acho que não tem porquê ter uma sede só para gastar dinheiro, tem um custo a mais com aquilo imobilizado. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, eu me sinto totalmente à vontade para votar da maneira que eu acho que eu tenho que votar aqui. E pessoalmente também, estou apoiando abertamente, por exemplo, o Jair Bolsonaro a presidente da República, enquanto o meu partido está apoiando o Geraldo Alckmin. Para mim não tem problema nenhum. O partido me dá essa liberdade, né? Até porque se não desse, acho que eu não estaria no PSD. Eu não sou... O Gesael, a Thaisa, o William, todos me conhecem pessoalmente, sabem que eu não sou adepto a políticas coletivistas, né? Acho que a gente tem que respeitar a liberdade individual de cada um. Então, não aceitaria, você tem que fazer aquele trabalho de cabresto, né? De você tem que fazer campanha para fulano, você tem que fazer tal coisa para esse fulano. Não, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, né? Enquanto eu conseguir agir assim, eu vou estar dentro da política. O dia que eu tiver que ir pelo apito de alguém, assim, eu já encerro minha participação. Mas hoje tu é da base do governo, né? Sim. Então, hoje o partido tem cargos, né? Tem poucos. Eu, por exemplo, eu tinha 2 cargos na prefeitura, 2 indicações, na Secretaria dos Esportes que eu tenho ainda, e o outro era, se eu não me engano, na CEPLAN, a parte que fazia design, toda essa parte trabalhava na CEPLAN a parte tecnicamente não sei o nome, de matrizes, desenho CAD, essas coisas assim.
por causa de algumas votações contrárias ao governo que eu fiz, eu perdi um espaço, falei que não teria problema nenhum, depois fiz uma reunião com o executivo, não me senti ofendido, né? Mas fui bem claro em falar que eu vou votar com o governo, com o que eu acho que é certo, com o que eu acho que é errado, o que eu não concordar, como já teve votações assim, vocês todos sabem, eu vou votar contrariamente. Eu não sou um vereador que está ali para agradar, né, político A, B ou C. E também isso não me faz da oposição, e se eu fosse oposição também não seria oposição por ser, sair batendo, dando tapa em todo mundo. Sim, né? oposição por ser oposição. Exatamente. Então esse não é o meu objetivo, não estou lá para trancar a rua de nada, estou para fazer meu trabalho, enfim. Acho que partidariamente o Brasil está aí para mostrar o resultado. Né? O partido, na verdade, hoje, ele é o seguinte: partido e sindicato é formado porque dá dinheiro. Né? Sindicato agora acho que não dá mais, sim, mas partido ainda dá dinheiro. Então... Agora, Tozon, salvo engano, todos os projetos de lei que foram aprovados, digo assim, mais de 90% com certeza você votou favorável, não votou? Ali na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E até, só para complementar, nós vimos que as votações elas são bastante unânimes. Como é que acontece isso? É realmente discutido nos bastidores antes de ir da proposta? Porque até nos estranha, isso é um fenômeno não visto no Brasil, só em Passo Fundo, praticamente. Na verdade, assim, César, todos os projetos que eu acredito, geralmente eu volto mais o meu olhar para quando tem alguma questão econômica envolvida, né? Minha prova de fogo foi já no período extraordinário, primeiro mês, segundo mês de mandato, foi convocado um período extraordinário para votação de um incentivo fiscal para a BS Bills, que é uma empresa grande, aqui de Passo Fundo e tudo mais. Eu não me senti confortável para votar favorável por algumas questões contábeis e de balanço, enfim, que é o que eu trabalho e é o que eu, enfim, não me achei no direito de fazer, não me senti confortável, essa é a palavra certa, para votar favorável. Votei contrário a esse projeto. E teve mais um que deixa eu só lembrar qual que foi, também era em questão de incentivos econômicos, que eu votei contrário, que daí foi quando eu perdi esse outro espaço, enfim. Agora, em relação à conjuntura, que quase são unânimes as votações, é muito difícil você ter um cenário como tu tem em Passo Fundo, onde a bancada, onde 18 dos 21 vereadores são da situação. Então é muito mais fácil de você aprovar alguma coisa do que se você tivesse, por exemplo, um meio a meio, dos 21 fosse 10 ou 9 de um lado e 8 e os outros 10 ou 11 de outro, né, que votam, são 20 que votam. Então acho que muito é por causa dessa conjuntura, viu, César? Agora, de fato, a maioria dos projetos eu voto a favor da base, até porque eu votei por Luciano Azevedo, votei como eleitor nesse executivo, frente aos candidatos que nós tínhamos, era o candidato mais adequado, na minha opinião. Votei por convicção, não por comodidade. E muitas coisas eu realmente concordo. Outras, as que eu não concordo, né? Não faço um jogo político, simplesmente voto contra e acho que o pessoal já entendeu o meu posicionamento dentro da Câmara e tem respeitado, pelo menos. Tendo em vista esses últimos anos de prefeitura, numa nova eleição, um hipotético Luciano 13 que não pode existir, tu iria de novo? Depende dos outros candidatos, depende de quem viria. Eu acho que dificilmente tu vai me ver, Gesael, concordando assim, quase que unanimemente com algum candidato. Até o próprio Jair Bolsonaro, que eu estou apoiando, para mim eu vou votar nele por utilidade. Né? Em outro cenário talvez eu votaria em outra pessoa. Eu acho que dentre as opções que tu tem que ser inteligente. Né? Você não vai botar teu voto num candidato que tem 3%, 4% de chances, porque na minha opinião é botar o voto fora. Sim. Então você tem que ver qual que é a atual conjuntura e o que tu pode fazer, né? Dentre as opções que você tem. Então, embora eu concorde muito com o governo do prefeito Luciano Azevedo, cada eleição é uma eleição. Certo. Eu tenho mais duas perguntas, eu vou passar para o William Fica à para dar vontade. uma balanceada. Sabatina. Tu quer? Já vou passar pra mim. Então tá. Achei que tinha mais perguntas ainda antes de passar pra mim. Tá bom. Deixa que eu vamos bater então, bola. Vai lá então, César. Tozon, você pensou em, de repente, você conversar, fazer uma pesquisa com os teus eleitores quando você propõe algum projeto de lei, ver se as pessoas que votaram em ti concordam com o projeto? Porque eu digo isso porque eu acho que todos os vereadores deveriam fazer isso. É uma opinião pessoal, viu, Tozon? Eu acho que quando a gente elege um vereador, a gente quer que ele siga algumas determinações populares.
e não que ele vote só de acordo com a própria consciência, como alguns gostam de falar. Você já pensou em, de repente, as pautas, algum tipo de lei que você propõe, passar por uma espécie de consenso entre os teus eleitores ou as pessoas de Passo Fundo? O que você acha disso? Olha, César, eu acho que enquanto vereador, né, esse tempo que eu tô lá, eu sou representante daquelas pessoas que me botaram, principalmente aquelas pessoas que me botaram lá, mas também de todo mundo. Eu tento sempre falar com as pessoas, seja formalmente ou informalmente. Não faço nada público, por exemplo, em Facebook. O Facebook, na minha opinião, caiu muito de uso. A ferramenta, acredito na próxima eleição, nem sei se é essa na próxima, nem sei se vai ser o Facebook a rede que a gente vai usar, né? Eu estou usando mais o Instagram, exponho minhas posições bastante mais no Instagram do que na própria fanpage do Facebook. Acho que tem um resultado, está me dando um resultado melhor, pelo menos um termômetro disso. Nas votações, por exemplo, essa que eu acabei de falar do incentivo à empresa BS Bios, eu troquei muita ideia com as pessoas, até porque eu não sou o dono da razão. Depois nós tivemos uma outra votação da Italac, até o que eu vim aqui fazer um esclarecimento, que muita gente bateu em mim. Falei com bastante pessoas, eu estou com um projeto agora, é um programa na verdade, não vai ser instituído através de lei. A gente está desenhando ele sobre educação financeira, até que estou falando com um amigo meu que entende bastante disso. Mas sim, eu faço essa pesquisa, converso, não necessariamente faço uma enquete aberta, né, mas como eu digo, a gente não é dono da razão. Dentro do meu gabinete, primeiramente, o que eu faço? Eu trago para a equipe. O que vocês acham? A opinião final sempre vai ser minha. A decisão vai ter que ser minha. Né? A última palavra é minha. Mas eu ouço as pessoas. Eu acho que na posição que eu estou é mais importante a gente ouvir do que falar. Até pode ver na Câmara, não é em todas as sessões que eu falo. Se não tem nada muito importante para falar, eu não falo. Não tem por que ficar. Não é só enchendo linguiça. Acho que é por isso que a política, ninguém dá bola mais. Tá ficando chato. Ficou chata, na verdade. Mas acho que é importante, as pessoas não podem esquecer de onde que vieram, não pode esquecer de quem lhes apoiou, não pode esquecer dos seus princípios, e politicamente a gente vê o oposto disso, né? As pessoas esquecendo o que elas representam e qual que é a essência política e por que elas estão nesses locais. William. Sobre essa questão da verticalização do partido ou de pressões externas eu vi dois motes aí, a questão da autonomia sua em relação ao partido e também da autonomia do legislativo em relação à prefeitura, então ao executivo, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a autonomia do partido, algo que a gente repete aqui muitas vezes nos programas, é que você falou, eu tenho autonomia do meu partido. Ótimo, mas nos parece que não é a realidade da maioria dos vereadores, deputados, etc. Tanto é verdade isso que facilmente a gente consegue mapear que projetos de lei que iniciam a ser realizados no Brasil inteiro também começam a ser apresentados aqui em Passo Fundo, como recentemente foi um dos casos dos canudinhos de plástico que tem que ser substituídos, né? É uma coisa que está no Brasil inteiro, muitos partidos replicando isso, e aqui também aconteceu. Então eu gostaria de saber a tua opinião, se tu vê da mesma forma que nós, que essa autonomia que você tem, ela não é uma coisa comum da política. Talvez seja uma questão exatamente da tua personalidade, mas você vê na maior parte, nós vemos, eu quero saber se você concorda com isso, que na maioria dos casos, concordo, os políticos simplesmente obedecem a regrinha que o partido manda, manda replicar. Concordo, William, eu acho isso uma pena. Eu acho que, graças a Deus, uns tempos para cá, né, e eu notei isso na minha candidatura, estava muito difícil você pedir voto, as pessoas estavam difícil, eu digo, por um viés positivo, de perguntando o que tu quer, por que tu tá indo lá, o que tu vai fazer, coisa que antigamente eu não via. Vou votar em ti, acho um cara legal, vai lá e vota e deu. Não tá mais assim, né? E as pessoas não estão votando por bandeiras, isso eu estou generalizando. Fora se você for muito de um partido muito extremista, tanto de direita quanto de esquerda, né, ou de alguma bandeira muito específica. Isso é bom. Como eu falei, eu não sou favorável a visões coletivistas, né? Aquele classismo, aquela coisa, a gente sabe, que você vê, que nós temos na herança da nossa política, em qualquer lugar tem. Eu não sou assim, eu voto na pessoa, independente do partido, salvo essas exceções. Mas acho que a maioria dos partidos amarra, né, os seus candidatos, sim. O problema é que quem sai pedir voto na rua é tu, né? Quem vai sair depois pedir voto na rua sou eu, é a minha cara. Fora da Câmara de Vereadores eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida privada, eu tenho uma vida profissional. Então, se eu for contra o que eu penso ou contra o que eu sempre falei,
Eu vou ser prejudicado na minha vida pessoal. A minha vida não começou na Câmara de Vereadores e muito menos vai terminar na Câmara de Vereadores. Né? Eu tenho uma vida fora e acho que as pessoas às vezes esquecem isso. Sem dúvida. E tudo bem que o partido pode botar pressão, mas aí vai do candidato, do político falar só um pouquinho. Eu respeito o partido, mas vocês têm que me respeitar também. Sim. Eu vou seguir a pergunta no sentido, no outro espectro agora, que nós percebemos que a prefeitura exerce uma pressão muito grande sobre o legislativo aqui em Passo Fundo. Sim. Essa é a nossa percepção. E eu vou te formular como pergunta, porque você citou agora um exemplo, olha, eu votei contra alguma coisa que a prefeitura colocou e, sei lá, tive uma certa punição. Sim. Será que isso também, isso é um problema, né? Declaradamente, porque nós temos... Você concorda com essa pressão? Você vê isso também? Primeiro, não, na verdade, assim, qual que é a minha visão? A gente vê muitas pessoas falarem, na Câmara dos Deputados tem muito deputado aí, aconteceu ano passado com o PMDB, e eu vi de perto isso, muito candidato aí, muito deputado que se vende por ministério, que se vende por emenda parlamentar. Aconteceu isso quando, agora recentemente, o Darley, como falei, é meu amigo pessoal, todos os cargos que o Darley, que o deputado tinha na União ou tinha no Estado, que o PMDB podia cortar, foi cortado. Porque ele não votou contra o Temer. Não votou a favor do Temer, aliás. E ele falou, cara, a cara é minha. Quem chega no Rio Grande do Sul lá depois para pedir voto, tomar tapa na cara sou eu, não é o A, B ou C, sou eu, né? Então, paciência. O mundo hoje a gente tá assim e depois volta ao normal, é do jogo. Eu não me ofendo, para ser bem sincero. Eu me elegi fazendo uma campanha de um jeito diferente. Até na minha própria equipe de campanha, assim, teve bastante arranca-rabo, no sentido positivo também da palavra. Não prometi emprego para ninguém, não prometi CC para ninguém. Me dá voto que eu te dou, que eu vou te dar um cargo, me dá voto que eu te dou aquilo, não fiz isso. Então eu estou muito tranquilo. Tem pessoas no meu gabinete, algumas já saíram, né, do gabinete por questão de compatibilidade de horário ou por algumas outras prioridades. Eu sempre falo, a gente tem obrigação, numa dessas, se eu tiver espaço, por exemplo, no gabinete, de dar oportunidade, mas eu não posso trabalhar pelas pessoas. Né? Então, esse tipo de aliança política, eu sou totalmente contrário. E voltando ao que eu estava falando, a gente vê muitas pessoas aqui em Passo Fundo, nós mesmos que estamos no meio político, falando, mas o deputado, aquele lá, se vendeu por emenda parlamentar para mandar dinheiro para cá. Mas aquele votou a favor do governo para não perder o ministério. Tá, mas e se eu fizer isso em Passo Fundo, por exemplo, eu estou fazendo muito diferente se eu for perder um CC? Não. Mas isso acontece aqui em Passo Fundo? Isso que eu quero te perguntar. Tem gente que acaba não votando porque pode acabar perdendo algum cargo ou outro, entende? Eu não sei qual que é a realidade dos outros vereadores, eu posso falar por mim. Né? Não queremos que você acuse ninguém. Não, claro, mas assim, entender o cenário. No mundo político, óbvio que acontece. Sim. É uma política velha, na minha opinião, né? De indicação de tomar lá da cá. Bom, tanto é que a prefeitura tinha 170 CCs, hoje tem 120, eu acho, perto disso aí. Então, esses 50 eram... Então, o que acontece? Volantes. Até depois que aconteceu isso, eu fiz uma reunião, nós conversamos, né, com o executivo, fui bem claro. Não esperem, eu nunca vou ser o vereador que vai estar aí para sacanear alguém, para votar contrário, simplesmente porque eu votei contrário, ou para dizer que partido B é oposição ao meu pensamento, à minha ideologia, mas eu acho que a iniciativa é boa, eu vou votar a favor, não tem por que eu votar contrário aqui. Ali a gente está prestando um serviço, não está fazendo negócio, não é balcão de negócio política, entende? E deixei bem clara a minha posição e hoje eu conto com total respeito e transparência do Poder Executivo, nunca aconteceu nada, nenhum tipo de briga, né? Quero deixar bem claro isso. Simplesmente a minha posição talvez seja algo novo, não sei, o pessoal não estava acostumado com isso, mas é o jeito que eu sou. Não, mas isso não teve briga nenhuma. Quando tu perdeu os cargos, o prefeito ligou para ti e disse, meu amigo, vou tirar os cargos. Não, simplesmente foi retirado. Né? Não teve satisfação, nada assim? Não, simplesmente retirado. Depois teve uma conversa, depois de uma semana, foi explicado, olha, eu não concordo, mas fica à vontade, se tiver que entregar os outros, eu também entrego. Deixei bem claro, eu não estou aqui para ser oposição, não deixei de ser situação, e se fosse oposição não seria meramente por ser, então fica bem tranquilo que não vou concordar 100% com alguém, não adianta. Mas não é só a pressão executivo-vereador, né? Tem a pressão lateral, o cara está olhando, olha lá, o cara votou contrário, ele tem cargo, claro, dele, então eu quero ter os cargos dele. Eu provavelmente é muito mais isso que acontece,
E alguém vindo de outro partido, olha lá, o vereador votou contrário, mas tem aquele espaço que eu queria. A E eu concorrência. tô sempre do teu lado. Os outros partidos estão querendo Pode ser, ficar. pode ser. Então, refrescando a memória, foram 18 partidos, né? Voto... Por volta de 18 partidos, né? Não, são menos de 18 partidos, eu acho. São 18 vereadores, né? Não, mas na eleição foram 18, 16 partidos. Ah, não me recordo, não sou Foi perto disso. Né? com memórias nesse sentido, assim. Então, é muita gente querendo muita coisa em troca do que fez na campanha. E daí o Estado, desse tamanho, o governo é muito grande, tem Sim. inflado, então a gente tem que, não adianta, tem que começar a mudança pela gente, né? César, você estava Não, eu queria entender, Tozão, que votos contrários é esse, porque eu só vejo aprovações unânimes na Câmara de Vereadores. Não. São votações internas, alguma coisa assim? Não. Teve... Lembrar de... O que me marca muito, que foi que deu um estardalhaço, que saiu na mídia, enfim, que deu muita confusão primeiro, foi esse que eu falei do incentivo fiscal, que eu entendia mais como um cheque em branco do que na minha opinião. Acho que a linha entre você dar um incentivo e você dar um aval é muito tênue, não? Depende muito da conjuntura de capital da empresa, da situação de balanço e financeira dela. É uma análise de crédito, na verdade. Né? E outra votação que teve, essa, eu digo de votações importantes, porque a maioria das votações na Câmara que acontece, vindas do Executivo, por exemplo, é para mudança de nome de cargo, de secretaria, ou alguma coisa, por exemplo, que vem como aconteceu agora, do projeto das farmácias São João, no incentivo. Eu não sou contrário, por exemplo, a você dar incentivo a empresas assim, grandes, bem estabelecidas, que geram renda. Na atual conjuntura econômica, né? Num cenário de livre mercado, de temperatura e pressão perfeitos, seria totalmente diferente. Que foi um pedido do Executivo, né? É que só pode partir do Executivo. Certo. Né? Porque como envolve renúncia fiscal, não pode ser... existe um vício de iniciativa caso o Poder Legislativo faça algo assim. Eu digo que... Nossa, fazendo uma visão sistêmica, não vou nem entrar nesse caso em específico, mas porque nós temos pelo menos dois indícios aqui de que o Executivo... Lembrei, César, as outras votações foram derrubadas de veto. Eram projetos de vereadores que foram votados, foram aprovados dentro da Câmara, veio com o veto, poxa, a não ser que tenha algum vício de iniciativa que eu não tenha visto, que pode acontecer, alguma coisa técnica, não vou votar contrário só porque teria que ser votado contrário, não. Nós somos poderes independentes, nós temos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, eles têm que funcionar em consonância, ótimo, óbvio que tem que funcionar em consonância. Agora, nenhum se sobrepõe ao outro. Eu não posso simplesmente mudar o meu voto e falar, não, William, essa caneta é cinza, eu acho que ela é boa, eu quero ela. E depois, simplesmente porque o José disse para mim que não, eu vou mudar meu voto. Eu vou usar exatamente o teu exemplo. E foi exatamente nisso aí que aconteceu. Nós temos 3 exemplos onde fica claro, assim, porque, como você falou, são 3 poderes, os poderes deveriam ser independentes. Quando começa a jogar lá, esse jogo de joga lá da cá, esse negócio avacalha com o processo democrático completamente. Sim. Então nós temos 3 indícios, eu vejo em Passo Fundo. Um deles é o voto contrário, existe pouco voto contrário em votações. Vetos. Existe pouco votos contrários, mesmo em votações. As votações são, em maioria, unânimes. A segunda coisa é que quase nenhum vereador fiscaliza o prefeito. Isso é muito esquisito, cara. Isso é muito esquisito. Porque nós estamos o tempo todo dizendo, olha, sei lá, um carro lá foi comprado e custou 100 mil reais. Todo mundo vê o asfalto é uma porcaria e não é porque agora está sendo feito obras, né? Provavelmente vai ter uma porcaria depois das obras também. Sim. Então nós temos um problema grave de fiscalização. As escolas que foram acabar de ser construídas têm problemas. Então não é uma crítica à tua pessoa, mas é um indício de que tem alguma coisa muito errada, porque o prefeito é pouco fiscalizado. E eu acho que tem um grande problema no meio disso tudo, acho que o José vai concordar comigo, acho que nós já falamos sobre isso. Existe o tal do portal da transparência. Que, na verdade, de transparência não tem nada. Isso não é na prefeitura de Passo Fundo, é qualquer prefeitura, qualquer governo estadual e na União é igual. Para te achar, algum número está em rúbricas lá, né? Tu não acha, não tem um balanço do município, por exemplo, um DRE, como se fosse um balanço patrimônio de uma empresa que tivesse as linhas, o que compõe o patrimônio, onde é que está o passivo, o perfil dele, não tem essa coisa organizada. É uma bagunça, é para ninguém achar as coisas. E acho que já por ser um negócio extremamente técnico, poucas pessoas teriam capacidade de entender esses números.
aliado a esse emaranhado de portal da transparência que tem no Brasil, é muito difícil você ir atrás. A gente tenta mastigar um pouco para o público às vezes, né? Mesmo assim dá trabalho. Então, para você, por exemplo, descobrir a destinação de verbas ou gasto de alguma autarquia municipal, às vezes vai demorar um mês para te fazer uma pesquisa. Então, no fim, as denúncias acabam sendo as coisas que são óbvias, né? Você vê a escola caindo, opa... Exato, um problema é da o que escola dá os caindo. olhos, né? Isso. É o que dá os olhos. E a terceira indício é essa questão da aprovação de vetos. Você falou, eu votei contra. Mas a maior parte dos teus colegas, não. Eles votam a favor, para o público entender. Se vota uma coisa, aí o prefeito veta, aí volta para os vereadores. Se tiver uma maioria, aí o veto cai e a lei que foi votada e aprovada continua valendo. E daí o prefeito diz veta, e daí os vereadores, pois é, o prefeito vetou, então vamos aprovar o veto, né? Vamos dizer que a nossa lei, ignora a nossa votação. O que é esquisito esse negócio. Como eu falei antes, eu respeito quem pensa de maneira distinta no sentido de, mas eu sou um vereador da base, meu partido é da base, eu tenho que manter a base unida. Beleza. Eu já penso diferente. Não é porque eu vou derrubar um veto que eu vou ser um traidor, né? Um traidor da causa, ou que eu vou mudar de lado. Não, simplesmente é minha opinião, fazer o quê? Unanimidade é burra, não estou ali para concordar com todo mundo, para discordar de todo mundo. Estou ali para representar uma fatia da população e expor exatamente o que eu penso, que é por isso que eu fui eleito. Não estou lá para ficar agradando. Mas tu também se assusta com essas questões todas? Com certeza. Eu, na minha opinião, na minha visão, sem recriminar ninguém, eu penso totalmente diferente. Sim. Tanto que eu acho diferente. Mas, aí cada um, né? Eu não posso responder pelos outros, posso responder por mim. Gisael. O William roubou um pouco da minha pergunta. Né? Depois a gente vai acertar no cantinho ali. Né? Cantinho do pensamento. Mas é o seguinte, a gente enche o saco da prefeitura aqui e vive colocando os podres no site. O que a gente acha que é podre, né? O Gisael é investigativo. Ele é o cara que tenta entender a transparência. A gente falou muito até agora da questão legal, dos vetos e etc. Certo. Mas aquele outro trabalho de fiscalizar a prefeitura, tu lembra de algum gasto da prefeitura, alguma coisa que era muito ruim na visão geral e a Câmara foi lá e acabou com a festa? Olha, não. Na verdade, eu pessoalmente tenho a mania, às vezes, de ficar olhando o gasto, né? Sim. Como eu falei, é o que eu gosto de fazer. Tem gente que odeia número, eu gosto. Tem duas autarquias, enfim, que eu olho de uma maneira diferente, que se eu fosse prefeito, ou se um dia eu chegar a ser, provavelmente eu vou tratar de maneira diferente, que é, por exemplo, a Codepas, que é o próprio hospital municipal. Não digo vamos demitir todo mundo. Não, óbvio que não. Não tem como fazer isso. Agora, eu olharia de uma maneira diferente pela minha opinião, alguns gastos, enfim. Eu entendo que tem toda uma conjuntura política em cima disso, não vou ser eu que vou chegar dando murro em ponta de faca, querer quebrar tudo. Mas, assim, entra nesse quesito que eu acabei de falar para vocês. A dificuldade de tu achar esses números. Quanto que eu gasto, por exemplo, de folha de pagamento em tal autarquia? Sabe, tem que fazer uma pesquisa para te achar isso, né? Tu sabe melhor que ninguém sabe. Mas for uma cidade pequena, né? Sim. A Câmara está a 20 passos da Prefeitura. Né? Sim. E assim como tem as conversas informais para acertar cargo e os destinos da cidade, campanha e eventos, vocês poderiam conversar de forma informal com o prefeito e levar um entendimento, gasta menos, esse gasto aqui não vou dizer indecente, a gente fala indecente, tu não pode dizer indecente, eu acho. Mas olha só, não está anotado aqui na minha folhinha, assim, de cabeça, o William me ajuda, a Thaisa me ajuda. A gente já reclamou de diárias, a gente fez um ranking das diárias. E eu sou uma coisa que sou totalmente contrário, tanto que não uso diária. Nunca usei R$1 de diária. Também, acho que não tem porquê. Não tem porquê você usar e eu tenho. Um ranking lá que mistura a Câmara e mistura a Prefeitura. Sim, eu lembro. Quem leu o nosso texto sabe quem é o campeão, quem é que vai junto com o campeão e etc. Sim. Inclusive, nós temos um site de monitoramento, sim, né? sim. Vamos deixar o endereço aí para as pessoas que queiram conferir com relação aos gastos públicos aqui de Passo Fundo. legião.com.você/monitoramento. /monitoramento. A gente já falou dos prêmios que a Prefeitura ganha, das coisas que a Prefeitura paga. A gente paga uma anuidade para uma Frente Nacional de Prefeitos, que é cerca de R$70 mil, R$50 mil. Tá? Tem milhares de gastos aí. Tá? Compra de carros, que a gente acha que não precisava comprar um carro tão caro. Né? E a Câmara não acorda com essas coisas, não olha isso. Tem coisa que não precisa entrar na transparência
Sim. Não, tem, é isso que eu digo, o que está aos olhos acontece muito. Nós temos um vereador lá da oposição, que é, como eu digo para ele, um perdigueiro, que é o Rufa. Né? O Rufa é o vereador que ele está em cima de tudo o tempo inteiro. Se tem uma pessoa que fiscaliza, que fica em cima e que tem, eu não sei qual que é... Ele é oposição, eu nem... O Rufa é oposição, que recebe direto, a gente também recebe reclamações e vai atrás e resolve. Né? O Rufa também, acho que é central o saque de Passo Fundo cai no gabinete lá, porque tudo que está acontecendo, incrivelmente ele sabe, vai atrás e traz ao conhecimento dos outros vereadores também. Eu, da minha parte, como eu falei, concordo com o José, em conversas informais muitas vezes sai alguma coisa, mas tu fica muito na rádio corredor também, entende? Porque uma coisa, como é que eu vou saber os reais números de algo, de verdade, se eu não conseguir acessar documentos? Quem que vai saber na Câmara hoje ali? Eu vou por mim, na verdade. Se eu pedir para alguém, acho que ninguém vai saber procurar. Né? E muito de não ter tanta crítica, como eu falei, pela composição da Câmara de Vereadores ser 18 contra 3. São 3 vereadores de oposição e 18 da base. Sabe como é que é? Porque a coligação do atual prefeito é muito grande. Forte, né? muito forte. Muito grande. A minha outra pergunta foi mais ou menos diluída, né, que eu fiz agora, o William pegou uns pedacinhos. Né? Eu só queria fazer uma consideração. Outro dia eu falei contigo sobre as campanhas. A gente poderia entrar um pouco, falar sobre as campanhas agora. Tem o deputado e o ex-reitor da UPF, né? Sim. Você é deputado estadual. E eu te perguntei sobre assessores teus que trabalhavam em campanhas. Tu disse, não, eu exonerei meus assessores. Coisa que tem vereador que não faz. Vou ser bem sincero, que chega na Câmara em época de eleição, o gabinete do vereador às vezes parece que é um comitê eleitoral. Isso é um crime eleitoral, na verdade, né? Tá lá, cartaz na parede, o cara manuseando o santinho. Essa cena deve ter visto na Câmara, obviamente. Sim. Então, deixar registrado que eu perguntei para o Tozon. Por acaso foi ontem, lá no almoço. No almoço. Do Mourão. E os assessores lá estão com o deputado? Não, eu exonerei. Então, deixo aqui registrado os parabéns pela atitude. Né? Na verdade, como eu falei, é a terceira campanha que eu vou trabalhar para o deputado Darley Passo Fundo. Nós sempre trabalhei, sempre foi um amigo pessoal, né? E, na minha opinião, tem ido muito bem na Câmara dos Deputados e Vereadores. E eu peguei 2 pessoas no meu gabinete, que foram uns dos coordenadores da minha própria campanha, e falei, eu preciso que vocês coordenem essa campanha, até porque eu tenho o meu trabalho, né? Eu estou correndo, também ajudando na campanha do deputado. Tenho a Câmara de Vereadores, que é um compromisso sério, e eu sou um só. Então, eu peguei essas 2 pessoas, falei, quando eu assumi o mandato, falei, vocês vão ficar 60 dias exonerados, que vai ser a época do período eleitoral, porque eu não quero santinho aqui dentro, não quero adesivo, não quero nada aqui dentro. Primeiro, porque não pode. Segundo, porque eu vou me incomodar. E terceiro, porque a Câmara de Vereadores não está aqui para pagar vocês para fazer campanha para deputados. Estão aqui recebendo e bem, né, para trabalhar com assessores. Então, eu tirei essas 2 pessoas durante 60 dias, depois o dia 8, que é na segunda-feira, vão ser readmitidos. Foi isso. Se quiser. Se quiser. E vão ser readmitidos. E, na verdade, acho que era o mínimo que eu tinha que fazer, né? Não enxergo de outra maneira. A gente tem uma piadinha interna aqui na Lopes, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa no lugar de outra, a gente fala que vai oxigenar. Não quis oxigenar, tá? Não oxigenar. E botar o suplente. Você comentou sobre o deputado Darley. Eu queria, certo, com relação, a gente vai fazer um apanhado aí sobre as eleições agora. Quais são os candidatos do seu partido que são contrários à esquerda e que apoiam, então, a direita e que estão apoiando a candidatura de Jair Bolsonaro? Você tem essa informação para a gente, vereador? Olha, apoiando abertamente, Abertamente eu acredito que só o Antônio Andreola que abriu o voto para o Jair Bolsonaro. Que é candidato a deputado estadual. Isso, candidato a deputado estadual. Ele abriu o voto, até acho que foi esses dias numa rádio aqui de Passo Fundo, no próprias redes sociais dele, que eu tenho conhecimento, né? O professor José Carlos, acredito que vai votar com o Geraldo Alckmin. O Darley, acho que vai votar, pelo que eu conheço, Bolsonaro, mas por respeito ao partido vai só votar, não vai fazer campanha, né? É isso que eu sei. Assim, eu conheço os candidatos locais que eu tenho para Santa Catarina, Paraná, enfim, eu não tenho conhecimento do posicionamento dos demais.
Mas esses que são as pessoas que eu mais converso, esse que é o panorama, né? Que eu posso desenhar. Certo. César, mais alguma pergunta para o vereador? Eu tenho uma última. Tozon, nós comentamos um pouco antes de começar o programa, da tua fala ontem na Câmara dos Vereadores, sobre um problema de cumprimento das leis em Passo Fundo. E uma legislação especial que você e o vereador Márcio Patucci falaram foi a questão de problemas com bebidas alcoólicas nas ruas em Passo Fundo de uma maneira geral. Eu publiquei ontem um artigo falando sobre o papel do vereador, no qual coloquei alguns casos que não deveriam ser engraçados, mas acabam sendo, como por exemplo o caso do vereador João dos Santos. Ele estava falando de um problema dos terrenos baldios e falando que era necessário tomar medidas, mas eu não sei se ele estava ciente que há pouco tempo foi votada uma legislação especial em relação a isso, né? Sim. Mas a minha preocupação é que daqui uns dias nós vamos ter que sair em Passo Fundo andando do lado de um advogado para saber o que a gente pode e o que não pode fazer. Nós tínhamos a esperança de que você e o Matheus Vesp colocassem em prática uma espécie de comissão de revogação das leis do município, sobretudo as que estão em desuso. Por que isso não aconteceu? Era uma vontade tua, não era? Você acha que em algum momento isso pode acontecer, que é viável ou não? Olha, César, eu acho que tem que acontecer. Até eu e o Matheus tínhamos falado já esse ano de fazer isso, fazer um revogaço. Eu estava até olhando na época o Código de Consumidor Municipal, que tinha coisa muito antiga, mas muito antiga mesmo. E o Matheus estava olhando algumas outras coisas que até o próprio deputado Marcel Van Hatten, que é um amigo pessoal dele, tinha conversado com ele. O Matheus, enfim, saiu para fazer campanha, e a gente acabou não conversando, dando andamento nisso. Mas sobre as leis, nós editamos, se eu não me engano, desde a Constituição de 88, 174 leis ao dia no Brasil. O problema do Brasil não é lei. Nunca foi, né? Eu vejo que os políticos, numa conjuntura, olhando-se numa visão macro, todos querem no legislativo ficar propondo leis, falando em lei, porque é uma maneira de mostrar serviço. A própria população fala, mas tem uma burocracia, mas a primeira coisa que fala mas isso aí nunca aprovou nada. O próprio Bolsonaro falou isso, mas aprovou um negócio. O cara tem um monte de projeto de lei. Agora, para aprovar, sabe que não é simplesmente apresentar e aprovar, tem todo um jogo político para ser aprovado. Então, a própria população que às vezes recrimina, ou que geralmente recrimina burocracia, as coisas que não andam, são os primeiros a criticar, falando que você não apresentou tantos projetos de lei. E muitas pessoas que querem mostrar serviço, não, eu estou trabalhando, ainda mais nessa época que político só apanha, né? Muitos com razão, a maioria com razão. Querem mostrar serviço e falam, não, eu votei tantos, eu apresentei tantos projetos, eu fiz tantos pedidos de providência, e acabam burocratizando um sistema. A minha fala de ontem, acho que o Márcio Patucci foi muito feliz também na colocação dele, é que quando eu votei a lei, eu perguntei nas reuniões internas que nós tivemos, nas audiências públicas que foram feitas no Ministério Público, perguntei, bom, mas nós temos uma lei já, ou melhor, nós temos leis que proíbem barulho após as 22 horas, menor não pode beber, lixo não pode ser jogado no chão, e droga nem se fala consumir, né? Ainda mais em espaço público. Então, por que votar mais uma lei? Que vai, na verdade, seria chovendo molhado. E a resposta que nós tivemos foi das autoridades. Não, votando essa lei, vai nos dar subsídio para fazer uma fiscalização maior. A associação dos moradores do centro, as pessoas comerciantes, como eu falei, deixando de estar no trabalho, iam nessas reuniões, participavam, foram na votação na Câmara, todo mundo massivamente pedindo para que a gente aprovasse. Bom, já que é assim, vamos votar a favor. Hoje eu me arrependo, não votaria, votaria ao contrário. A gente viu um certo fenômeno ali nos primeiros 90 dias de diminuição do movimento nas ruas, mas agora já voltou tudo ao normal. Virou o pedaço entre a Bento Gonçalves e a Capitão Eleutério, por exemplo, e um pouquinho para cima ali na Rua da Catedral, que é a General Neto, com a Osório, são dois pedaços que parece que não tem lei, é a faixa de Gaza, né? Então, ali é o retrato do Brasil, uma bagunça. Parece que eu passei por ali esses dias e fiquei indignado, porque, puxa, eu não estou aqui, não estou dentro da Câmara de Vereadores para fazer o papel de rainha da Inglaterra, como eu falo, ficar atirando beijo e abanando para as pessoas. Estou aqui para
trabalhar. E a partir do momento que a gente aprova alguma coisa e que não tem fiscalização, eu me sinto desprestigiado, porque eu estou fazendo o que aqui? Então vamos revogar essa lei, até falei ontem, vamos revogar. Já que não está servindo para nada, vamos revogar. Eu entendo a situação do nosso estado, de a gente não ter contingente, a gente está trabalhando com 50% do contingente da Brigada Militar, da nossa Guarda Municipal também, não ter um número que seria ideal de servidores para fazer o trabalho que precisa ser feito ostensivamente na rua, mas a gente não pode ficar, a gente tem que arranjar solução, não pode, o problema a gente sabe que tem. Né? Na sexta-feira a polícia fez a balada segura juntamente com a Secretaria de Segurança, apreendeu não, teve 32 autuações à noite, não sei quantos por bafômetro, pegaram até gente com arma, pelo que eu ouvi na rádio, enfim, teve um monte de coisa que só foram autuados porque estava errado, na verdade. Então, se fez sábado, tem que fazer se fez, aliás, na sexta, por que não repetir no sábado? Ou potencializar nessas áreas que são um problema. Não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que a gente viu ali briga, com gente sendo esfaqueada, com tiro. Garrafada. Né? Garrafada, pessoal fazendo o comércio dos outros de banheiro. Né? Tem lixeiro ali, bota no lixo, eu acredito, eu sempre falo. Se todo mundo fosse educado, né? E tivesse ali tomando uma cervejinha na rua, aproveitar que está quente, o tempo está agradável, saiu ali, bota a cerveja no lixo, vai embora, guarda o lixo, não faz barulho, ninguém ia estar falando nada agora. Até possivelmente a gente, no calor, ia estar tomando uma cervejinha de noite lá também. Agora, as pessoas têm liberdade e não sabem aproveitar a liberdade. Todo mundo tem direito, mas esquecem dos seus deveres. É o mal da nossa geração aqui, eu acho até, né? Não dá nada, né? Não acontece nada. Então, o Brasil não funciona porque não acontece nada. Político rouba porque não é punido. O vagabundo vai lá te assaltar, te roubar porque não vai dar nada também. Então, tem muita falácia entrando nessa questão de que só pobre vai preso. Não, nem pobre vai preso e muito menos rico vai preso. Ninguém vai preso. Ninguém vai preso. Fica preso ali, sei lá, meia dúzia de dias e está solto de novo. Eu fico me imaginando a situação de um policial que eu tá enxugando gelo. É um desrespeito com quem está fardado lá, dando a cara a tapa para defender a sociedade, isso aí. Tozon, nós temos vários comentários que você vai ter a oportunidade de ler depois, porque, gente, são muitos, né? Não tem como ler todos, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu com relação aos cargos no executivo, se você tem ou não. Sim, tem indicação, uma. Isso. Tem indicação. Está respondido aí, Alvin Tom. Gesael, mais alguma pergunta para o nosso vereador? Não, eu já perguntei tudo e o William perguntou um pouquinho. Sabatinado? Foi sabatinado, não veio aqui para discutir amenidades. Eu tenho uma última pergunta para você. Fique à vontade. Com relação ao prefeito Luciano, uma nota de 0 a 10, qual a nota você daria? Eu daria, pelos dois governos, Exato. uma nota 8 para o prefeito, 7,5, 8. Acho que 10 eu não vejo nenhum gestor com 10 hoje. Assim, seria uma utopia. Talvez nem na iniciativa privada a gente tenha um gestor nota 10, né? Acho que 8 é de bom tamanho. William? Não, tem umas perguntas também. Bom, William, nós temos aí uma imagem que hoje foi divulgada na internet com relação a uma campanha para que se vote nos candidatos aqui da cidade, né? Vamos colocar essa imagem no ar, gente? Ó. Assisa Passo Fundo. Queremos eleger candidatos de Passo Fundo nessas eleições, para que você possa conhecer as propostas de cada um. Nesta semana, iremos realizar 2 papéis com os candidatos que representam nosso município. Enfim, aí fica então, ó. Tem as datas. Tem as datas, enfim, você pode conferir esse post lá no perfil da Assisa Passo Fundo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, William. Muito bem. Eu acredito que... Pode voltar com o César. Que vamos eleger candidatos de Passo Fundo é uma nova versão do candidatos de direita e de esquerda ao mesmo tempo. Dos mesmos criadores não é nem de direita nem de esquerda, vamos eleger candidatos de Passo Fundo. Por que eu digo isso? Porque nós temos um problema, que é o seguinte, nós não estamos aqui para dizer quem você deve votar, você sabe muito bem disso, a gente nunca pediu voto para ninguém. De maneira nenhuma. Nem nada. Agora, o que nós estamos aqui para fazer é monitorar o trabalho das pessoas que estão trabalhando em Passo Fundo, especialmente dos políticos em Passo Fundo. A gente faz profissionalmente. E acontece que uma parte dos vereadores, dos políticos aqui de Passo Fundo são incompetentes. Uma parte é comunista declaradamente, outra parte é comunista não declaradamente, e outra parte são bons candidatos. Até pessoas que
talvez são potenciais, boas indicações, porque não tem nem, assim como o Tozon antes não tinha tido filiação partidária, ou pelo menos não tinha ocupado um cargo legislativo, são pessoas sem histórico, nós não temos como saber se serão ou não, mas temos bons indícios. Então, assim, cabe ressaltar que não é o fato de alguém ser de Passo Fundo que vai fazer a diferença para Passo Fundo. Nós temos que eleger boas pessoas, bons candidatos aos cargos de deputado estadual, federal, senador. Não pessoas que vão me trazer benefício pessoal. Isso é uma mentalidade de brasileiro, né? Em que eu vou votar para o cara me fazer alguma coisa? Nós sabemos que isso acontece porque tanto empresas, e o que me assustou foi a entidade empresarial, né? Fazendo isso, fazendo um evento nesse sentido. É legal conhecer as pessoas daqui. Sim. Mas a campanha Vamos Eleger, por que eu estou falando isso? Não é porque apenas teve esse evento dizendo vamos conhecer as pessoas daqui, mas é porque isso é um bordão que é replicado muitas vezes. Então, se o evento da CISA trouxer as pessoas daqui para serem apresentadas e for a título de informação, ótimo. Parabéns para a entidade empresarial. Mas me parece que ela está replicando um bordão que ele não é necessariamente verdadeiro, porque tem uma coisa por trás que é psicológica. As pessoas acreditam que alguém daqui tem que ser eleito para nos representar lá, porque daí vai vir dinheirinho para cá. Essa é uma ideia que tem que morrer, porque é uma ideia de tomar lá da cá. Então tem pessoas que vão... Eu conheço pessoas que participaram da política, já desistiram, pessoas que ainda participam e não desistiram, e muitas relatam coisas do tipo, olha, se nós conseguirmos votos para o deputado tal, ele vai, dependendo do número de votos da nossa região, vai nos favorecer com uma emenda parlamentar. Então, isso é uma demonstração de interesse pessoal total. E para onde vai esse dinheiro da emenda parlamentar? Pouco se sabe hoje, praticamente não tem mapeado, né? Esse dinheiro veio para onde e que benefício trouxe para determinada entidade. E entre a destinação e a execução vai 2, 3, 4 anos às vezes. Né? Uma coisa veio 10 milhões para tal coisa. Tá, e o que isso trouxe de benefício para a população? Nunca vi alguém, um político dizer, não, olha, consegui esse dinheiro e a consequência foi essa. Foram tantos leitos a mais no hospital. Não se vê esse tipo de coisa. Então, é basicamente um método, uma ferramenta. Vou até abrir para o comentário do Tozon, se ele concorda ou não. Mas me parece que o que nós devemos fazer é votar em bons candidatos. Independente, se for daqui, ótimo. Mas se não for daqui também, paciência, né? Eu concordo em certo ponto e discordo em outros, tá? Falo isso porque eu trabalhei 3 anos no gabinete de deputado federal e sei como é que funciona isso. Primeiro, o pacto federativo está totalmente errado, né? Sim. Uma coisa não anula a outra. Primeiro ponto, está errado. Você recolher o ICMS aqui, os impostos federais, o imposto de renda aqui tem que subir para Brasília, para aí, se você tiver um representante, se ele tiver contato com alguém, trazer de volta para ti. Isso é a coisa que tem que acabar. Perfeito. Tem que acabar. Ponto. Acho que isso aqui todo mundo concorda, né? Certo. Inclusive eu que já trabalhei visitando hospital, área de esporte no estado inteiro aí, e que fazia ver o que as pessoas precisavam, né? Segundo ponto na realidade que nós temos hoje, ou se você tem, como eu falei, um candidato que está precisando de tantos leitos, alguma coisa vai trazer emenda para cá, ou tu não vai ter. Então a gente tem que adequar o jogo teórico com o jogo pragmático, na minha opinião. Tá? Primeiro ponto, acho que é a unanimidade de todos aqui. Segundo é esse. O deputado Darley, por exemplo, o outro que eu vi que mandou dinheiro para Passo Fundo, através dessas emendas, foi o Onyx Lorenzoni, para umas escolas que foram reformadas agora, que 2 escolas foram reformadas, foi com emendas que o Onyx Lorenzoni destinou a Passo Fundo. Tudo bem, a gente fala destinação do deputado, não é dinheiro dele, é dinheiro nosso, claro, na verdade. Mas se você não tem isso, vai para a cidade do lado. Mas o discurso é esse, eu trouxe o dinheiro exato. tirado do bolso. Eu trouxe para cá, que na verdade se não fosse aquela pessoa trazer, tu não ia ter. No Hospital São Vicente de Paulo, por exemplo, quando eu trabalhava como deputado, foram compradas 100 camas para o SUS, né? 100 camas que eu não sei a parte técnica, eu não sei exatamente como funciona, mas quando você pede uma emenda, ela tem que ter destinação específica, a não ser que vá para o município, por exemplo. Tem uma emenda para o esporte, para um ginásio que é do município, vai cair no caixa único do município, ele faz o que ele quiser. Aí é um acordo político para destinar. Agora, sendo uma entidade privada, tu tem que ter destinação específica daquilo lá, né?
Então isso a gente sabe, enfim, vivo visitando esses locais, sem camas, totalmente automatizadas, coisas que era ainda aquela coisa da manivela, que coisa velha do SUS, hoje já não tem mais. É mais de 100 camas, se não me engano, acho que era isso, foram com emendas nesse sentido. Agora, que isso tem que acabar, é óbvio, por que o dinheiro não fica aqui? Sim. Fica na mão até o próprio general Mourão. Mourão falou disso né? na palestra, sem dúvida. Ah, mas e se o prefeito gerir errado, e se as emendas impositivas dos vereadores forem feitas da maneira incorreta, e se o governador... Bom, aí vão impeachment eles. Nós temos o Instituto do Impeachment. Por que não pode ser usado em casos assim? Porque ele tem que ficar todo centralizado em Brasília, que é longe de tudo, é no meio do nada, para trazer de volta para cá. Aí acho que, como eu falei, todos vão concordar. Agora, se você não tem hoje do jeito que está, alguém para trazer, para você falar, ó, tal lugar, ela está precisando de tal coisa, vai lá visitar. Não, mas é que digamos que... errado é. Não, perfeito. Na essência. Vamos tentar encontrar o meio termo, então. Tem dois elementos importantes aqui. Um deles é que se os vereadores de Passo Fundo, candidatos de Passo Fundo, perdão, não forem eleitos a deputado, ainda pode acontecer o fenômeno que aconteceu com o Lorenzoni, que ele não é de Passo Fundo. Exatamente. E mandou. Eu vou falar, é muito comum isso, viu? Gente de fora de Passo Fundo, inclusive muito candidato que está falando, agora que é local, e fala, votem de Passo Fundo. Na última campanha fez campanha para candidato de fora. Entendeu? Exato. Então é muito muito relativo. Muito relativo e da comodidade do discurso. Eu acho que seria certo nós termos a representatividade na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa de Passo Fundo, e seria bom para Passo Fundo, para o desenvolvimento econômico de Passo Fundo, de olhar para, sei lá, coisas mais locais. Agora, não pode ser pré-requisito, antes da qualidade do candidato, Exato. a localidade. Perfeito. Né? Selo de origem para vinho, queijo, né? Não pra, Exato, pra deputado. tem que ser. Exato, Então, os requisitos têm que andar em conjunto. Em conjunto. Se tem uma pessoa boa aí de Passo Fundo, vamos trabalhar para esse cara. Né? Agora, só porque é de Passo Fundo... Eu vou fazer não. mais uma contribuição nesse sentido aí para a nossa discussão amigável. O Sartori, agora em campanha, ele fez um comentário, ele foi entrevistado pela Zero Hora, se não me engano, onde ele foi questionado sobre... Ele prometeu aumentar impostos, não aumentar impostos e aumentou impostos. Falou, que sacanagem é essa? Ele se enrolou, se embananou inteiro para responder a pergunta, né? Porque ele, não foi bem uma promessa, foi uma vergonha completa a resposta do Sartori. E, além disso, ele conseguiu fazer uma coisa, ele dizia o seguinte, nos passou uma informação relevante. Se não houvesse aumentado o ICMS no Estado, as prefeituras não teriam pago suas contas. Isso eu achei assustador. Essa é a visão errada, na minha opinião. Gostaria de então complementa, por favor, antes de eu fechar o raciocínio. Tu tem que abaixar imposto para te atrair investimentos. Atraindo mais investimento, tu aumenta a tua geração de riqueza no município e a circulação de riqueza. Mais gente consumindo, mais gente ganhando bem, mais dinheiro entrando no caixa, na veia, direto na veia. Geração de emprego é dinheiro sendo injetado ali. Perfeito. Tu tem que aumentar a tua base de contribuição, isso aí não tem que aumentar imposto. Hoje o sistema tributário brasileiro, eu não sou tributarista, mas enfim, qualquer um que trabalhe no meio empresarial sabe, é uma bagunça. Hoje uma empresa que não tem planejamento tributário está quebrada, ou vai quebrar. Para ter planejamento tributário tem que ser grande. Então é um emaranhado de coisa que poderia ser simplificado, as pessoas contribuírem menos e todo mundo contribuir mais, e mais pessoas contribuírem, na verdade. Exato. Hoje o empresário, se não me engano, acho que na área de transformação, por exemplo, a média da indústria nacional de margem líquida é de 3%. 3%, porque em média de imposto pago, beira os 21%. Que na prática faz com que qualquer empresário... Mas está engordando o governo, teu acionista majoritário sempre vai ser o governo. É um dos elementos. Então, não conheço nenhum empresário hoje que ganhe mais dinheiro para o próprio bolso do que paga para o governo. Não existe. Nós mesmos. Não tem como. Nós mesmos. E a gente tem aquela falsa ideia de achar que imposto é imposto de renda. Eu aceitaria pagar 30%, 40% de imposto de renda se eu não tivesse todos esses impostos embutidos no bem de consumo. É na água, é na luz, é na conta de telefone, é no aparelho, no bem de consumo, é no alimento, em tudo. Toda a cadeia. Então, o imposto de renda é de menos, na verdade. Então, perfeito. Vou complementar ainda, porque você falou em redução de impostos, que é um dos elementos essenciais para corrigir esse problema. E outro elemento é a redução de custos. O que eu fiquei pensando foi o seguinte, nós temos um exemplo de uma matéria que o José escreveu sobre o aumento do custo da Prefeitura de Passo Fundo, que ela dobrou o custo nessa gestão aí do prefeito Luciano. Em folha de pagamento, só em um quesito. Então, veja,
se todas as prefeituras fazem, e é provável que muitas prefeituras façam isso. Existe uma lei que proíbe a prefeitura de gastar mais de 50% do orçamento em folha de pagamento. Passo Fundo é mais de 240 milhões por ano o custo da folha de pagamento. Agora, pensando assim, de que jeito que as prefeituras vão continuar... como é que essa conta vai fechar? O Sartori falou, se não aumentasse impostos, não ia ter conseguido pagar todo mundo. Mas claro, mas olha que as prefeituras não param de gastar nunca. É que é o seguinte, o governante, na minha opinião, isso é óbvio, ele aumenta o custo porque o dinheiro não é dele. Exato, perfeito. Transforma isso assim, a empresa é exato. minha. Agora eu vou começar a gastar e vou ficar devendo para o banco. Não vai dar. O que nos parece que é um furo da campanha do Amoedo, na minha leitura. Porque o Amoedo fala, não, é um problema de ingerência do Estado. Não, o Estado nunca vai gerenciar bem. Outra coisa, esse é o problema. Sobre folha de pagamento. Na minha vida, eu não cheguei a quantificar isso, mas fazendo uma conta de padeiro, assim. O problema está aqui, estava escrevendo, o Gisele deve ter lido. FG, função gratificada. Quer dizer, o servidor recebe lá R$5.000 para atender telefone. Mas se ele for atender telefone e anotar recado, ele vai ter que receber um FG. Ele está fazendo mais uma função. Até acho, vou mais longe, que não teria problema em você dar uma função gratificada caso seja algo que desempenhe, que demande maior tempo ou esforço desse servidor. Agora, por que isso aqui tem que incorporar folha de pagamento depois 20%, 30% e ficar para sempre? É um crescimento exponencial de custo enquanto a tua inflação e a correção monetária cresce de maneira vegetativa, outro explode. É uma curva ascendente que não acaba mais. A grande discussão, que é um dos únicos pontos que eu tenho, que eu concordo com o prefeito, que é aquela questão do ticket de refeição. Né? Outra coisa, isso é indenizatório, não é salário. Então, essas coisas, o problema não é o salário em si. Acho que está trabalhando e tem muito servidor bom no município. Como tem muito ruim também, como em qualquer profissão, tem empresário bom, tem empresário ruim, tem médico bom, tem médico ruim. Parar com essa ideia coletivista de somos todos bons, somos todos ruins. Não é assim que funciona. Essa não é a realidade. Isso é discurso político. Perfeito. Né? O problema, na minha opinião, é a incorporação dessas funções gratificadas. Não tem que incorporar. Essa é a minha opinião. Até você vai, como eu falei, desempenhar mais de uma função. Se é alguma coisa que realmente vá dar escolher mais 2, 3 horas de trabalho, é justo. Não quero que ninguém trabalhe sem receber. Tem que ser justo. Né? Agora, trabalhei lá 6 meses, me deixa FG, depois eu tiro do por Gisele, incorporo um pouco pro William, um pouco pro Gisele. Você tem que acabar. Exato. Depois na aposentadoria também. E esse fenômeno do inflamento do Estado, por que eu estou trazendo isso aqui também? Porque nós temos um cenário que é nacional. Nós temos um cenário nacional. Todo mundo está reclamando dos aumentos de impostos nacionais. Só que acontece que o governo federal tem custo demais, o Estado do Rio Grande do Sul tem custo demais, e a Prefeitura de Passo Fundo tem custo demais. Então, em todas as esferas, tem custo demais. Quer dizer, além dessa questão da distribuição do custo e por que ela é formada, tem também a evolução do custo, que não poderia estar evoluindo dessa forma. Outra coisa que eu vejo, também não cheguei a fazer conta, mas é só olhar, só prestar atenção. Informatização. Hoje tu criar sistema, tecnologia, às vezes por setor tu ganha 3, 4 funcionários que tu não precisaria ter só com informatização. Eu não lembro agora os números exatos, né? Mas, por exemplo, coordenadorias de educação, se eu não me engano, nós temos em Lagoa Vermelha, em Soledade, em Passo Fundo, Erechim, Soledade e Passo Fundo. No raio aí de 200 quilômetros, nós temos aí no mínimo 60, 70 servidores, entre CCs e concursados. Para que tudo isso vai parar na Secretaria Estadual? Não digo tirar todos, mas reduzir. Bom, quem sabe com 20 eu consiga trabalhar. Exato. Vou investir em sistema, cai direto lá, protocolo, tudo digital. Para que papel? Para que protocolo? Por exemplo, você chegar no lugar, ter que dar para o Gesael protocolar para mim, para eu pegar, para ele levar para o William, que vai levar para o arquivo. É online, tem assinatura eletrônica, bota assim e deu. Perfeito. Então são coisas simples e que daí você consegue valorizar quem está na linha de frente. O professor que está dando aula vai poder ganhar mais. Exato. O policial vai poder ser melhor remunerado, vai poder ter munição decente e à vontade, vai ter armamento decente para a polícia. E se o dinheiro é melhor gerido, também nós não precisamos depender tanto assim O problema desses envios de verba. O problema está no administrativo, não está na linha de frente Ele está na linha de frente, tem que receber. O professor tem que receber bem. Verdade. Mas quem está de trás da mesa que é o problema. Minha opinião. Bom,
Não temos mais tempo. Verdade. Foi excelente a entrevista, queria agradecer demais a tua participação aqui, vereador Roberto Tozon. E fica aqui o espaço aberto para que você venha sempre que quiser, né? Assim como já convidamos outros vereadores também, o espaço está sempre aberto. Quero deixar a palavra com você para deixar aí então a sua mensagem final aos espectadores. Bom, Thaisa, eu que agradeço o convite da Locus, agradeço a audiência de todos que estão nos vendo ao vivo ou que vão ver depois quando chegar em casa. Como eu falei, é sempre uma honra estar aqui podendo conversar de maneira técnica, sem gritos, sem aquela confusão que a gente vê na política na maioria das vezes, que ninguém se entende, né? Só tenho a agradecer pelo espaço e sempre que possível me farei presente, com certeza. Que bom, muito obrigada. Meninos, obrigada pela participação de vocês. Ao César também, desculpa, César, tinha esquecido de ti, que tu também tá atrás de mim aqui. Um abraço a todos, valeu. Obrigada, César. E queria agradecer a você que está nos assistindo ao vivo ou que irá assistir depois deste vídeo. Como eu faço de costume, eu dou um alô aí para quem deixou comentário aqui, então, rapidamente. Eu vou deixar um alô aí, então, para Adriana Mertz, Marisa Martinelli, Carla Thaís Toqueto, Leonardo Lima Piovesan, Mike Romani, Eric Bortolini, Lando Fiore, Vinícius Costa, Andréa Gelson, Rosarita Migliorini, Regis Augusto Barbosa, Rose Diogo, Stephanie Martini Reck, Andréia e Jaime Scarpim, Rogério Rosário de Souza, Alvin Tom, Armando Gava, Dudu Marini, Beth Morbini, Leia Aguiar, Andréia Gelson, Edi Martinelli, Luciana Fontana, Osmar Fernandes, César Cavazola, o pai do nosso querido César Augusto Cavazola Júnior, Gilberto Strapazon, pai do nosso querido William, Kathleen, Camille e Felipe Dalpaz, Elisa Bertoncello, parabenizou inclusive o vereador Roberto Gabriel Tozon, sempre falando com muita propriedade, diz ela, e Lidiane Alves. E a todos vocês que estão assistindo aí, muito obrigada. Você sabe que o nosso programa acontece todos os dias, ainda não temos certeza, não é, William? Mas provavelmente teremos um programa ao vivo aí, a gente vai passando mais informações para você. Obrigada e até a próxima.